Queridos alunos, bem-vindos aqui mais uma vez. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso curso de Teologia Simplificada. Nós estamos estudando esse mês sobre o povo de Israel, um povo muito importante dentro do reino de Deus. É um povo que Deus chamou desde o começo para cumprir e executar uma obra específica. E é muito importante para nós, cristãos de hoje, pertencentes ao povo de Deus, conhecermos esse povo, como foi a sua fundação, como foi o chamado desse povo, como foi a libertação da terra do Egito, como nós já estudamos tudo isso até aqui. E nós estamos aqui hoje para estudar o módulo de número 2, onde nós vamos falar sobre a vida religiosa e ritualística do povo de Israel. Por quê, pessoal? O povo de Israel, ele saiu da terra do Egito. Deus levanta um homem chamado Moisés, com 40 anos de idade, mas Deus já havia cuidado de Moisés desde a sua mais tenra idade. Deus já havia trabalhado na vida desse homem de forma especial, preservando a vida dele, para que, através dele, Deus libertasse o seu povo. E a Bíblia diz que o clamor do povo de Israel subiu até o céu. Esse povo que estava sendo torturado, machucado, amassado na terra do Egito. Nós vimos aqui que o povo, com a mão forte do Senhor, é tirado de dentro do Egito e agora eles estão peregrinando pelo deserto. E no deserto, nessa peregrinação, Deus decide dar a eles as leis morais, espirituais e as cerimônias religiosas. E aqui nós vamos entrar nesse pormenor para falar da vida religiosa e ritualística de Israel. Tá? Nós vamos mergulhar o que embasava a fé deles, o que eles acreditavam, e tudo isso reverbera na nossa vida cristã até os dias de hoje. Então, observe a sua tela, a sua apostila, por favor. A vida religiosa, litúrgica e ritualística de Israel desempenhou um papel fundamental no relacionamento entre Deus e o seu povo, através de rituais, sacrifícios, festas, a estrutura sacerdotal. Israel foi orientado a viver em santidade e em reverência a Deus. Este módulo, pessoal, tem como objetivo explorar os principais elementos dessa vida religiosa, destacando-se seu significado teológico, suas relações com Cristo e a importância desses elementos na caminhada de fé de Israel. E cada parte dessa liturgia aponta para realidades espirituais mais profundas e prefigura a obra redentora de Jesus Cristo. Os nossos objetivos é compreender o tabernáculo como um lugar de habitação divina, é relacionar as festas com eventos futuros no plano da redenção e relacionar os sacrifícios com a obra redentora do nosso Senhor Jesus. O nosso texto base para a gente meditar hoje nessa aula é Êxodo 25, verso 8, que diz: "E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles." Olha que interessante, gente. Lá no Evangelho segundo escreveu João, nós vamos corroborar com um versículo que vai de encontro com esse texto base. Tá? João, no capítulo 1, ele vai falar, no capítulo 1, no verso 14, vai dizer assim, olha: "E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." Aqui em João capítulo 1, ele corrobora com Êxodo 25:8. Porque em Êxodo 25:8, Deus disse: "Me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles." Habitar significa tabernacular. O verbo se fez carne e habitou entre nós, ele tabernaculou entre nós. Isso significa que Deus veio e armou a sua tenda, armou a sua barraca no nosso meio. E ele se fez carne e tabernaculou entre nós, tá? Porque era a vontade de Deus estar no meio do seu povo. Então, em Êxodo 25:8, eu já tenho uma tipificação apontando para a obra de Cristo, porque Cristo viria, o Messias viria, tá? Então, em Êxodo tem essa particularidade. O tabernáculo, a morada de Deus lá no deserto. É a estrutura, a simbologia desse tabernáculo. O tabernáculo, pessoal, era a morada móvel de Deus no deserto, onde o Senhor habitava no meio do seu povo. A estrutura do tabernáculo era composta por diferentes áreas, como o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Cada uma dessas divisões tinha um propósito específico, com a área mais interna sendo acessível apenas ao sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia da expiação. O tabernáculo era uma representação física da separação entre o Deus Santo e o povo pecador. Sua construção detalhada reflete a ordem divina e a seriedade da adoração. Olha só o que fala em Êxodo 25, do 2 ao 7. "Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro, prata, cobre, pano azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, pelos de carneiros,
tintas de vermelho, peles de texugos, madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste. Está lá em Êxodo capítulo 25, do verso 2 ao 7. Porque o tabernáculo ele era o maior símbolo do período do deserto. O tabernáculo foi construído com riqueza de detalhes. E Deus mesmo especificou os materiais que deveriam ser usados. Cada material tinha a função prática e significado simbólico, representando valores espirituais, verdades eternas e aspectos da obra de Cristo. Os elementos não foram escolhidos por Moisés ou pelos artesãos, mas foram designados pelo próprio Deus, mostrando que a adoração deve seguir padrões divinos e não humanos. Através do tabernáculo, o povo de Israel poderia prestar o seu culto ao Senhor dos Exércitos, tendo o seu próprio local para isso. Então, pessoal, voltando aqui para mim, Deus ele fala para Moisés construir um tabernáculo. Deus fala para Moisés como esse tabernáculo deveria ser, o tamanho, a medida. Não é Moisés que escolhe os padrões da adoração, é o próprio Senhor que dá os detalhes dessa adoração para Moisés. E o interessante é que o átrio ele tinha 3 compartimentos distintos. O primeiro compartimento nós chamamos de átrio, que é esse lado de fora. No átrio, pessoal, todo mundo podia ter acesso. Era aqui que o povo de Israel chegava e trazia a sua oferta para o Senhor. É aqui que o povo levava aquilo que de melhor eles haviam separado. Temos referências, Êxodo 27, 9 a 19, Êxodo 38, do 9 ao 22. Também nós temos o segundo lugar. O segundo lugar ele é chamado de lugar santo, conforme Êxodo 26, 33. No lugar santo, somente sumos sacerdotes e levitas podiam acessar aqui. O povo comum não tinha acesso ao lugar santo. E ao lugar santíssimo, conforme Êxodo 26, 33 e 34, somente o sumo sacerdote tinha acesso uma vez por ano, no dia da expiação ou Yom Kippur, tá? Mas durante o ofício dos dias, os levitas tinham acesso para desmontar, para carregar a Arca da Aliança que ficava ali. E aqui, nessa planta que eu desenhei para vocês, nós temos o mobiliário do tabernáculo. Dentro desse mobiliário, pessoal, nós observamos que no átrio nós temos 2 móveis distintos. O primeiro é a pia de bronze, onde o sacerdote precisava se lavar. O segundo é o altar de holocausto, onde a oferta era queimada. Os animais eram queimados, toda a gordura, tá? Nós temos também, no lugar santo, 3 móveis. O primeiro é o candelabro, que ficava à esquerda. O segundo é a mesa dos pães da proposição, que ficava à direita. Nessa mesa tinha 6 pães de um lado e 6 pães de outro lado, juntando 12, representando as 12 tribos dos filhos de Israel. E em frente ao véu, nós tínhamos o altar de incenso, onde as especiarias eram queimadas, onde aquele cheiro inundava aquele lugar, exalava aquele lugar, na mistura dessas especiarias, e segundo os historiadores, era um cheiro muito bom, tá? E no lugar santíssimo, nós temos a Arca da Aliança, era um móvel só. Na verdade, a Arca da Aliança é um móvel que é dividido em 2 partes. Nós temos a primeira, que é a arca propriamente dita, e a segunda é a tampa da arca, chamada de tampa do propiciatório, onde ficavam 2 querubins de joelho, um para o outro, ligados embaixo pelos joelhos e ligados em cima pela ponta das asas. Observando esse mapa do tabernáculo, pessoal, nós podemos observar as referências bíblicas. E eu peço para você que essas referências que estão na Bíblia, você anote na sua Bíblia. Compre um marca-texto amarelo, verde, laranja, e toda referência que aparecer na sua apostila, marque na sua Bíblia sem dó, tá? Nós temos então a referência da pia de bronze, Êxodo 30, nós temos Êxodo 38, para a porta do átrio, nós temos Êxodo 27, Êxodo 38, para o altar de holocausto nós temos Êxodo 27, Êxodo 38, para a porta do lugar santo nós temos Êxodo 26 e Êxodo 36. E para os utensílios do lugar santo, nós temos aqui para o altar de incenso, Êxodo 30, Êxodo 37, para a mesa dos pães, Êxodo 25, Êxodo 37, para o candelabro, Êxodo 25, Êxodo 37. E para a Arca da Aliança, que ficava no lugar santíssimo, e o véu, para o véu nós temos Êxodo 26 e Êxodo 36. Para o propiciatório nós temos Êxodo 25 e Êxodo 37. E para a Arca da Aliança, Êxodo 25 e Êxodo 37. O foco da aula, então, vai falar: o tabernáculo é um símbolo poderoso da comunhão entre Deus e o seu povo e antecipa a encarnação de Cristo como a morada de Deus entre os israelitas. O tabernáculo tipifica o futuro templo do corpo de Cristo, onde Deus se faria presente de forma definitiva. Então, voltando aqui para mim, o interessante é que tudo que tem no tabernáculo, ele é uma sombra do que viria na pessoa de Cristo. Então, Deus ele quis um lugar para habitar entre o povo.
João 1,14 fala que ele se fez carne e habitou entre nós. Então vocês percebem que tem um paralelo, o cumprimento do Antigo Testamento em Cristo. Tá? Isso aqui é muito importante para nós, os cristãos. Ok? Vamos continuar aqui? As ofertas. Para esse tabernáculo, pessoal, foi instituído uma espécie de ofertório para que tudo isso pudesse acontecer. Vocês lembram que quando o povo começa a questionar a demora de Moisés, que havia subido no monte e não voltava, eles pegam e fazem um bezerro de ouro. Aí eu pergunto a você, com que ouro que eles fizeram esse bezerro? Lembra que em Gênesis 15, Deus falou para Abraão que quando o povo dele saísse daquela terra que eles seriam escravos por 400 anos, eles sairiam com grande fazenda? Lembra? O povo saiu cheio de ouro, de prata, de pedra preciosa, de linho fino, tudo. Só que, assim como existem aquelas pessoas que contribuem para o mal, tem pessoas que contribuem para o bem. No caso do bezerro de ouro, o povo israelita contribuiu com os bens que eles tinham, o ouro, a prata e tudo mais, para cultuar e fazer um bezerro de ouro. Agora, aqui no tabernáculo, Deus vai levantar pessoas com um coração voluntário, conforme nós lemos aqui, para ofertar para que as coisas do santuário de Deus fossem feitas. Tá? Então, agora, é importante destacar que a oferta é vista como um plano de Deus para sustentar a sua obra, porque o povo leva esse recurso para Moisés, para ele administrar. Essa oferta é voluntária, essa aqui é voluntária, de acordo com o coração generoso de cada um. Eles fizeram essa oferta e eles tinham fidelidade ao Senhor e o Senhor trouxe abundância posteriormente. Tá? Então essas foram as ofertas. E aqui, para a gente corroborar com isso, a oferta de um lado do povo foi para fazer o bezerro de ouro. O ouro foi para isso daqui. Já o outro, para a glória de Deus, doou para fazer a Arca da Aliança e todos os utensílios da casa de Deus. Ok? Dentro dessa peregrinação, pessoal, dentro dessa construção cerimonialista de Israel, dentro dessa formação religiosa, eles se agruparam diante do templo, diante do tabernáculo, para se congregar. Lembra que a tribo de Levi não tinha terra, possessão de terra, divisão de terra? A tribo de Levi ficava em volta do tabernáculo. No meio do tabernáculo, em volta a tribo de Levi, ficando 3 tribos ao norte, 3 tribos ao sul, 3 ao leste e 3 ao oeste. Ok? Então aqui está a divisão. Olha só, a organização das tribos ao redor do tabernáculo. A organização das tribos ao redor do pátio do tabernáculo reflete o propósito divino expresso em Êxodo 25:8. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Tá? O tabernáculo, localizado no centro do acampamento e orientado para o oriente, simboliza a vontade de Deus de residir no coração do povo de Israel. Essa disposição geográfica evidencia que Deus deve ocupar o centro de nossos corações, governando nossas mentes e vidas. Olha que interessante, pessoal. Deus queria estar no meio deles, literalmente. Então Deus ficava habitando no santuário, em volta da tribo de Levi, que cuidava de tudo, para tudo funcionar. E nós temos as 12 tribos de Israel em volta nesse acampamento. Era assim que se dispunha o acampamento israelita. E aqui, ó, parece alguma coisa para vocês? Observe que o tabernáculo está no centro. Nós temos aqui 4 lados. O lado do leão, Judá, Isagar e Zebulon. Do lado da águia, Dan, Naftali e Asser. Do lado do boi, Efraim, Benjamim e Manassés. Do lado do homem, Ruben, Simeão e Gade. O que isso significa, professor? Isso daqui significa, parece uma cruz, ok? E esses 4 personagens aqui simbolizam os 4 evangelhos. Mateus, simbolizado pelo leão. Lucas, simbolizado pelo homem. Marcos, simbolizado pelo touro, serviço. E João, pela águia. Os 4 evangelhos estão tipificados até na organização do tabernáculo no deserto, onde as tribos se dispunham em volta do tabernáculo. Olha que interessante isso. Tá? E aí, tem os móveis do tabernáculo. Qual é a utilização e qual a simbologia? Nós falamos que no átrio tem 2, no lugar santo tem 3 e no lugar santíssimo tem 1. Se você observe a sua apostila, por favor, olha só. Os móveis sagrados e as suas funções. Dentro do tabernáculo havia móveis sagrados, como o altar de holocausto, a mesa dos pães da proposição, o candelabro de ouro, o altar de incenso. Cada um desses móveis, pessoal, tinha uma função específica no culto, representando diferentes aspectos do relacionamento entre Deus e Israel. Por exemplo, o altar de holocausto expressava o sacrifício pelo pecado, enquanto a mesa dos pães da proposição simbolizava a comunhão com Deus. E aí, para finalizar, nós temos a bacia de bronze, que é o lavatório, ou a pia de bronze. Ela era usada pelos sacerdotes para lavar as mãos e os pés antes do serviço. Essencial para o serviço no tabernáculo, pois sem purificação o sacerdote não podia ministrar.
E qual que é a simbologia disso, pessoal? É, primeiro, uma purificação espiritual, porque ela aponta para a santificação necessária para servir a Deus. A palavra também como água. Em Efésios 5:26 diz o seguinte: para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Cristo é quem nos purifica. Em João 13, quando Jesus lava os pés dos discípulos, simbolizando o serviço de purificação. Olha que interessante. Nós temos aqui, pessoal, o último elemento. Olha aqui essa imagem do sacerdote. Para pensar. Uma vez por ano, o sacerdote ele entrava dentro do lugar santíssimo, diante do Santo dos Santos, para oferecer o sacrifício por toda a nação. Esse dia era conhecido como o dia de Yom Kippur, o dia da expiação. Nesse dia, o sacrifício era oferecido e todo o povo torcia pelo sucesso do sacerdote. Porque se o sacrifício fosse aceito, teria um ano abençoado de chuva, de colheita, etc. Tá? Então o sacerdote, ele era o cara. Ele era a pessoa mais importante que tinha ali naquele momento. E quando você é um alvo de destaque muito grande, quando você é o holofote de muita gente, nós corremos o perigo de achar que somos alguma coisa ou melhores do que alguém. E o sumo sacerdote, ele tinha que passar pela pia de bronze, por quê? Ele era o cara, tava todo mundo olhando para ele, todo mundo torcendo para ele, ele era o cara mais popular da nação neste dia. E isso podia entrar no coração dele. Porém, quando ele se encurvava diante dessa pia, ele observava que lá no fundo batia o reflexo dele naquele bronze polido. Quando ele olhava aquele reflexo, ele observava que ele era uma pessoa normal, como qualquer outro que tivesse lá fora e que não fosse sumo sacerdote. Isso colocava humildade dentro do coração do sumo sacerdote para ele poder entrar na presença de Deus com o coração humilde, e isso preservava a vida dele. Isso fazia com que ele não fosse fulminado. Porque um erro muito grave que nós cometemos hoje é entrar na presença de Deus achando que nós somos alguma coisa, que nós somos especiais, parecidos com Jesus, assim, em nível de autoridade, dizendo que Jesus e eu somos a mesma coisa, como muita gente tem pregado aí. Não, é um homem falho, é um homem pecador, cheio de defeito, que está buscando santificação e santidade para estar diante de um Deus que é santo. E Deus proporciona esse momento para ele ver que ele é igual a todo mundo. Abrindo parênteses aqui para a gente encerrar essa parte, é muito importante nós servirmos a Deus com isso em mente. Nós não somos melhores do que ninguém. Independente do cargo eclesiástico que nós ocupamos, Deus ele é o maior. Deus é quem deve ser notado. Deus é quem deve ser adorado e venerado no nosso meio, não os homens. Eu encerro essa aula dizendo, nós precisamos constituir muitas pias de bronze e muitos altares por aí, porque as pessoas precisam voltar para o cerne do Evangelho, e o Evangelho da humildade. Eu vou parar essa aula por aqui, nós vamos dar continuidade com as festas judaicas, e é muito bom ter você aqui estudando conosco, eu espero que você esteja gostando, e até a próxima aula, em nome de Jesus. Deus abençoe.